Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValiaCast. Hoje nós vamos falar dos resultados do mês de agosto de forma consolidada e qual foi o cenário macroeconômico, que foi o pano de fundo para esses resultados, tanto no mundo quanto no Brasil. Já começando diretamente pelo mundo, nós vimos uma certa preocupação, com o aumento da contaminação da variante Delta. Isso vem sendo fonte de incerteza, principalmente nos estados menos vacinados dos Estados Unidos, e vem atrasando a recuperação global, porque ela é um limitante, para a normalização das cadeias de produção. Enquanto isso, do lado da inflação, o índice de preço ao consumidor mostrou uma alta de 5,3% em 12 meses. Adicional a essa divulgação do índice de preços, o Comitê de Mercado Aberto americano ele demonstrou um certo nível de preocupação com a alta da inflação e sinalizou que os estímulos eles devem estar próximos do fim. Enquanto isso, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele também destacou a intenção de iniciar a redução dos estímulos, porém de forma gradual. Isso visa minimizar os impactos que essa redução dos estímulos vai trazer para a economia. E, além disso, ele reforçou que a redução não vai ter uma relação direta com o início das altas de juros. Já na Europa, a variante Delta ela teve um pouco menos de efeito, devido ao estágio avançado de vacinação da população. Enquanto isso, os indicadores de atividade eles mostram um crescimento ainda considerável, principalmente nas vendas do varejo, que continuam em alta. Consequência disso, a inflação também está pressionada por lá, o que ratifica um pouco o início do discurso do Banco Central Europeu em adotar a redução do ritmo de compras de ativos já para esse final de ano. Na China, a China também tomou algumas medidas de restrição para tentar conter a variante Delta. Porém, o indicador que a gente observou que trouxe mais alerta ao mercado foi a intervenção na economia do governo chinês. Diversos setores tiveram um certo aperto regulatório, o que gera incerteza no mercado financeiro. Adicionalmente, tivemos algumas surpresas negativas em alguns dados econômicos e aumenta um pouco a preocupação quanto ao crescimento do país. Já no Brasil, o cenário macroeconômico piorou. Tivemos o avanço da crise institucional, as revisões do PIB para baixo e o aumento das pressões inflacionárias. Em relação a inflação, o IPCA de agosto ele fechou em 0,87, acima das projeções do mercado, muito por conta da crise hídrica e energética, sendo o principal fonte de aumento desse IPCA. Diante do cenário, o Copom ele decidiu aumentar nossa taxa de juros em 100 pontos base. Ela saiu de 4,25 para 5,25. Adicionado a isso, o colegiado ele mantém um tom mais duro em sua comunicação e sinalizou que deve elevar os juros para acima do patamar neutro, no final do ciclo de aperto monetário. Em termos fiscais, o pagamento dos precatórios ele continua sendo uma fonte de ruído. Ele está avaliado em 89 bilhões para 2022 e pode comprometer o teto de gastos. Além disso, temos a expansão dos programas sociais. Esses itens eles seguem no radar como um fator de risco. Em relação à pandemia, o ritmo de vacinação se manteve, os números de casos e mortes eles continuaram a cair no país e essa dinâmica ela tem possibilitado a manutenção do programa de reabertura do comércio em diversos estados. Para dar um exemplo desse cenário desafiador, em agosto nós tivemos o índice Ibovespa de ações ele recuando 2,48% no mês. Esse é o segundo mês consecutivo de perdas. Enquanto isso, as taxas de juros longas no mercado futuro subiram. Agora passando para os nossos resultados por segmento, a gente começa falando da renda fixa, que subiu 0,91 no mês e acumula 7,7% de alta no ano. A renda variável, por sua vez, caiu 3,65%, mas ainda acumula um resultado positivo de 2,53%. O segmento estruturado, que subiu 0,62% e acumula alta de 10,43% no ano. O segmento exterior, com sólida rentabilidade de 2,13% e acumulando no ano 17,52% de alta. O segmento imobiliário em alta de 0,38%, acumulando no ano 2,74%. E, por fim, o segmento de operações com participantes, que subiu 1,41% no mês e acumula no ano 10,47% de rentabilidade. Era isso por hoje, pessoal.
Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço.